Isso é improvável. Então, é isso que a Igreja Essência é, uma igreja para os improváveis. Mas o que é magnífico nisso é a gente ver, e essa é a ideia, que todos andem preparados. O fim está próximo, os dias são difíceis. E nós não estamos vivendo de discursos, nós estamos vivendo de realidade. Jesus em nós. Essas pessoas foram chamadas quase que agora. Além delas virem aqui, vocês viram até a Lu com muito estilo, apoiado assim no púlpito e tal. Vou até pensar nisso. Hein, pastor? Você viu o estilo? Dá pra gente copiar esse estilo. A Ana, por sua vez, quase fez o apelo. Eu ia me converter. Então, hoje é novamente sobre Igreja Essência, né? Sobre o impacto. Esse é o impacto. Gente que vive o Evangelho. Então, aqui não são pastores nessa igreja pregando. São pastores ensinando as pessoas a viverem o Evangelho. Porque, de fato, é isso que importa. Não é sobre discurso. É sobre vida. É sobre vida. Isso até me emociona, assim, sabe? Porque quando a gente vê essas pessoas, e você pode estar aqui também, a gente valida a Igreja Essência. Porque é como nós somos, uma igreja, um espaço de liberdade absoluta. E vocês não têm ideia como é difícil administrar a liberdade absoluta. Porque, em primeiro lugar, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. A igreja sempre é um lugar sério, um lugar, né, de silêncio, ficar quietinho. Aí você chega num lugar que tem cara de bagunçado, mas não é bagunçado. É um lugar de liberdade. A gente vive o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, a brincadeira agora é o seguinte: você faz a pergunta que você quiser, ou a pergunta que você sempre quis fazer para o seu pastor ou para algum pastor, e a gente vai tentar responder aqui, né, pastor? O pastor Vitor vai precisar sair 12:30, mas aí o pastor Renato, que ficou sabendo exatamente nesse segundo, ele entra aqui para substituir o pastor Vitor, tá bom? Vamos lá, fiquem à vontade. Bom dia, igreja. A minha vida é um exemplo de como a igreja, a essência, impactou, mudou. Desde que eu entrei na essência, eu me vi um novo homem, uma nova pessoa, com feridas curadas, uma pessoa que gostava de se isolar, uma luta minha diária de querer se isolar e não querer estar com as pessoas, e isso mudou minha vida. E depois que eu vim para áreas, servi em áreas, comecei a servir no Jump, vim para mídias, hoje estou como líder, isso mudou muito minha vida. Mas às vezes as pessoas não acham que não podem estar aqui. Então a minha pergunta é mais, talvez pergunta de outras pessoas. Para servir em uma área na igreja, para estar aqui, para poder ter minha vida impactada, servindo, o que eu preciso ter? Eu preciso fazer um insight, eu preciso me batizar, eu preciso estar jejuando, eu preciso fazer uma sabatina, 10.000 Ave Marias, o que eu preciso fazer para estar aqui? Eu sou livre para estar independente? Eu vou falar só uma palavra e o pastor Vitor, um homem sábio, vai acrescentar. Você precisa só existir, tá bom? É o único pré-requisito. Acho que nós, como igreja, nós insistimos bastante em falar aqui o quanto a igreja local precisa de você. Precisa de você não no sentido de que dependemos de você, isso é outra coisa. Mas nós temos um projeto como igreja de crescimento. E aí, falando do último café com pastores, sempre quando eu falo de crescimento, acho que sempre quando se fala em crescimento,
geralmente falamos em crescimento na questão de quantidade, né? E não é a nossa preocupação, não é a preocupação da Igreja Essência, sempre a nossa preocupação foi na questão de crescimento de qualidade. O crescimento na nossa individualidade como cristão, e automaticamente a gente sabe que isso, como corpo, a gente tem frutos de crescimento. Então, crescimento é uma consequência, o crescimento numérico é uma consequência daquilo que nós de fato temos feito aqui, que é dar ferramentas para um crescimento pessoal, espiritual. E aí o que precisa ser feito? Os pastores dessa igreja se colocam o tempo todo, e o pastor Dani repete isso o tempo todo, estão disponíveis a ouvir todos aqui. Não tem ninguém aqui que seja ignorado. Estávamos falando sobre isso ontem, o pastor Dani lançou a questão de que os pastores estão disponíveis 24/7. Graças a Deus, ou graças a Deus não, mas até hoje não recebi nenhuma ligação de madrugada. Mas eu sei. Eu vou ligar. Mas eu sei que o pastor Dani e a pastora Gabi têm recebido. Mas nós também nos colocamos neste lugar. Nós também nos colocamos neste lugar. De forma alguma deixaremos de atender qualquer um que seja. Então, essa abertura que tem dos pastores com a igreja e da igreja com os pastores nos deixa disponíveis a sermos procurados para ser inserido, para qualquer um que quisesse, que queira ser inserido em qualquer área. Esse ano de 2025, nós ficamos, se eu não me engano, 3 meses falando aqui durante o culto que as áreas estavam abertas para receber pessoas. E acho que 3 meses foram o suficiente para entender quem estava afim, pelo menos naquele momento, e quem também não estava ou não podia naquele momento, mas de qualquer forma, não é só sobre os 3 primeiros meses do ano. Nós estamos disponíveis não só para acolher você e direcionar você em áreas específicas. A gente bate um papo, conhece mais a pessoa, o que ela deseja fazer, o que ela quer fazer, o chamado dela, e o nosso papel é colocar ela nesse lugar, de caminhar nesse lugar. Então, até digo aqui de novo, quem não está inserido, numa igreja pequena como a nossa, tem poucas pessoas não inseridas de fato para fazer algo operacionalmente falando. Então, mas a gente está disponível para receber você e direcionar você em qualquer área que seja da igreja. Precisa do quê? Como o pastor Dani falou, não só existir, mas fazer parte desta igreja. Fazer parte desta igreja. Então, acho que eu respondi a pergunta, Vini. Valeu. Então é isso. Bom dia, igreja. Tudo bem, queridos pastores? Bom dia. Eu também, como Vini, tenho um breve testemunho desde o momento que nós chegamos à Igreja Essência, que ainda era os cultos no apartamento. Dois fatos que me marcaram muito, né, que eu entendi como, poxa, essa igreja, esse lugar aqui é diferente. Nós viemos de uma outra igreja onde nós tivemos algumas questões, saímos um pouco machucados, e eu lembro que o pastor Dani lá no apartamento, ele, em um momento lá de oração, algo que me marcou, que foi que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, ele me pediu perdão em nome dos outros pastores das outras igrejas, da outra igreja que eu vim, que, enfim, não cabe aqui dizer, mas que nos feriu. E eu achei aquilo ali tão interessante, tão diferente. Eu falei, nossa, que lugar diferente. Essa foi uma questão. E uma outra questão aqui também, já aqui na casa, no início, né, quando o pastor Dani fazia os momentos de oferta, ele chegou um dia, ele falou para
para a igreja. Ele falou, ó, você separou a sua oferta, você tem a sua oferta. Hoje você não precisa entregar a sua oferta aqui. Você vai na semana, você encontra uma pessoa que precisa, entrega a sua oferta para ela. Isso também eu nunca tinha visto em nenhuma igreja. Então, com base nesses dois testemunhos meus, eu gostaria de fazer uma pergunta para os pastores. No que a igreja Essência é diferente das outras igrejas? Desculpa. Eu gostaria de saber a opinião dos dois. Por favor. No último café com os pastores, acho que a gente falou bastante disso, mas acho que isso é uma experiência um tanto pessoal até. Se a gente perguntar para algumas pessoas aqui, elas vão falar coisas diferentes. O que me marca, e igual você, meu mano, fui marcado também por essa igreja, embora eu já era amigo dos pastores, eu vejo isso neles em relação a todas as pessoas, a questão do acesso. Talvez quem vem de uma outra igreja que de repente tenha essa bênção de ter pessoas ou pastores próximos de você, ok, pode até não sentir tanto, mas na maioria de nós, como você, veio de outras denominações, cheio de traumas em relação à igreja. Eu mesmo tive os meus. E aí quando você tem pastores que estão próximos a você, que te assistem, e eu acho que essa é a questão, muda muita coisa do que de fato é a igreja para você, o entendimento do que é a igreja. Então, o caminhar junto, o aprender junto, o discipulado, que é inclusive uma nomenclatura que a gente não vê em igrejas. A gente vê falando bastante discípulos, né? Outros tantos pastores desejam ter discípulos. E aqui é mais sobre discipulado. Então, para mim, foi muito isso, sabe? Eu cheguei aqui, embora tinha ido em outras tantas igrejas, eu cheguei com os meus traumas também. Alguns curados, outros não. E aqui eu recebi essa cura, esse bálsamo que cantamos hoje, né, Ju? Esse bálsamo, essa cura. E aí caminhar junto e ter pastores próximos que te acolhem, que te traz pro peito, sabe? Para mim fez toda a diferença como igreja. E aí eu falo isso porque hoje como pastor, o fato é que eu absorvo isso como um discípulo, mas ao mesmo tempo eu faço o meu discipulado com o que eu aprendi deles nesse sentido. Então, entre tantas coisas, eu poderia dizer aqui quais, mas esse para mim é o que mais marca como identidade de igreja, porque quando eu olho para a igreja bíblica e a igreja primitiva, eu vejo sinais eu vejo sinais lá ou aqui do que era a igreja primitiva. Então, para mim é uma das coisas que mais marcou. A gente aqui não fala de outras igrejas, mas a gente tem que falar quem a gente é e no que a gente acredita, e você faz a sua avaliação. A Igreja Essência nasceu com um compromisso de ser o mais fiel possível à igreja do primeiro século. Nós não somos, nós não seremos a igreja do terceiro século, do quarto século, enfim, daquilo que vem acontecendo até hoje. Nós somos e seremos, porque esse é o nosso compromisso. A igreja do primeiro século. Aquela igreja simples, aonde púlpito é púlpito, não é palco de espetáculo. Aonde pastores são pastores de ovelha, não são artistas. Esse é o nosso compromisso. E assim a gente vai até quando o Senhor mudar, se é que Ele vai mudar isso. Mas isso é o que nós queremos ser, porque é isso que nós ouvimos do Senhor. Eu quero uma igreja que pregue o evangelho simples e profundo do meu Filho Jesus Cristo.
Então, em tudo a gente se reporta lá. Os 4 evangelhos, você já leu os 4 evangelhos, mais o livro de Atos, mais as cartas do apóstolo Paulo, de outros discípulos. É isso que nós somos, é isso que nós queremos ser. Então, a gente sabe que a gente não vai agradar a todos, mas existem milhares de igrejas. E você tem que estar num lugar onde você sente que é o seu lugar. Se você quer ser enganado, vá para um lugar onde você é enganado, você vai se sentir bem lá. Certamente não vai ser aqui. Não estou aqui falando mal. Mas é a realidade. É o que você vê desde a televisão até a internet. E a gente é muito seguro de quem a gente é. Porque a gente se reporta a Ele constantemente. Nós não somos o que somos porque a gente achou que isso é legal e tal, né? Porque cada dia surge uma igreja de um jeito diferente. Não, não é sobre isso. Nós somos aquilo que Ele falou para a gente ser. E a gente é fiel a isso e será fiel até enquanto existir Igreja Essência. Amém? Eu penso que igreja imagina o céu, onde, pela graça de Deus, você vai viver a eternidade. A igreja tem que ser um demo desse céu. Difícil isso? Estamos tentando. Esse é o nosso compromisso. E o que a gente está fazendo aqui? Estamos sendo aprimorados, cuidados, incentivados, encorajados, valorizados para vivermos a eternidade lá. Eu não vou falar para você que no arrebatamento os 100 primeiros vão ser da Igreja Essência, mas é mais ou menos isso. Amém? Pastor, bom dia a todos. Bom, eu faz pouco tempo, né, que eu me tornei cristã, eu e meu marido, e nós pertencemos a outras Olha o marido religiões, lá fazendo né? propaganda, olha lá. Certo, tem que defender o teu, né? Bom, nós éramos de outra religião e a minha pergunta é para o pastor Dani. Como de fato a Igreja Essência ela pode influenciar a minha vida e da minha família e como pode ajudar a garantir a nossa salvação? Então, é sobre o que eu falei agora. Nosso compromisso não é ter domínio sobre as pessoas, sobre os membros da igreja. A gente está aqui só para servi-los, para ensiná-los no pouco que a gente sabe. A gente tem pastores teólogos aqui, a gente tem pastores com o dom do ensino, e glória a Deus por isso, mas a gente é igreja viva, igreja real, igreja de carne e osso. A gente vive junto com as pessoas. Quando que eu vou achar que a gente está num caminho ruim? Quando tiver alguém sentado lá, se não for um visitante, eu tenho que saber quem é essa pessoa. Eu tenho que saber o nome dessa pessoa. Eu tenho que saber o que essa pessoa está vivendo, o que está doendo no coração dessa pessoa. Se um dia, e Deus permita que não, eu começar a perder essa perspectiva, é hora de eu parar e dar um passo atrás. Porque o meu compromisso
como eu aprendi com a mulher que Deus me levou para ser ensinado. Meu compromisso é quando o Senhor chamar a sua igreja, eu poder chegar para Ele e falar: Senhor, aqui estão todos que o Senhor confiou a mim. Nenhum se perdeu, Senhor. É isso, é sobre isso. Não é sobre ser famoso, não é sobre ter sei lá quantos milhares, milhões de seguidores. Nada disso importa. Nada disso importa. Importa que um dia nós vamos todos estar lá na glória. E aí, Manão, beleza? Chegou antes que eu, porque é bem mais velho que eu. Mas essa é a alegria, essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva. Todos nós aqui nesse lugar vamos nos encontrar lá na glória. Amém? Amém. E aí, Sá, vai lá falar com Jesus agora? Não, vai lá, depois eu vou, tal. É isso, é sobre isso. Amém? Esse é o nosso compromisso. E aí é discipulado, é ensinamento, é dia a dia, é o abraço, sabe? É isso. É isso que a gente acredita. Amém? Eu vou perguntar para o pastor Vitor. Como que a igreja pode nos ajudar a manter a nossa fé firme, mesmo quando tudo está difícil, mesmo enfrentando dificuldades familiares, doenças, solidão, tristezas profundas. Como que a igreja pode nos ajudar a permanecer com a fé firme? Eu não teria outra palavra senão o discipulado, né, pastor Renato? Porque o discipulado é caminhar muito junto, né? É você ter uma confiança naqueles que estão com você, ao ponto de você ser vulnerável, de abrir as suas questões mais internas possíveis, sabe? E aí, ao mesmo tempo, quis Deus dar à igreja, né, esse poder de ter essa cura disponível em si, para transmitir, para entregar a outros tantos, né? Então, para mim, o discipulado ele é o mais importante, e até trazendo aí um diagnóstico de outras denominações, que eu falo por experiência própria, não de experiências dos outros, né? Mas de você chegar no lugar e com tantas questões a serem trabalhadas e depois passa um tempo e nada daquilo foi, cara. E aí você recebe ali informações acerca da Bíblia, você tem conversa com algumas pessoas, mas você não tem as suas questões de cura de fato resolvidas. Então, para mim é caminhar junto. Tanto é que, ainda que as pessoas estejam na igreja, venham aqui de domingo a domingo, não significa que elas vão receber essa cura. Porque a igreja é muito mais do que o domingo. Ela é esse caminhar diário, e ela é essa disposição e disponibilidade de pessoas que sabem o chamado que tem, e por saber o chamado que tem, estão disponíveis a curar pessoas, caminhar junto durante um processo de dor, sabe? Então, para mim, é discipulado. E já vem para cá, que você vai ficar aqui no meu lugar. Gente, a Fabi trabalha às vezes de domingo, tá? E hoje ela tem um trabalho agendado, tá bom? Por isso que eles estão saindo. Mas está aqui o gênio aqui da teologia aqui para nos auxiliar aqui. Próxima pergunta. O impacto da Igreja Essência na minha vida. Desde quando eu pisei aqui pela primeira vez, e eu já falei isso no grupo, eu vou até me emocionar porque eu sou chorona. Agora, né? Porque o Senhor me quebrou muitas vezes. Me quebrantou. Foi a recepção e o acolhimento.
Eu vim do mundo, né? Acho que muita gente também, mas assim, eu também sou não sou mais, né? Que eu tenho 3 anos de convertida. E o que me impactou foi o acolhimento, porque eu nunca cheguei num lugar que eu fui acolhida, ninguém me conhecia, e eu fui acolhida de uma forma muito sobrenatural, sabe? Hoje eu sei que é o sobrenatural e eu vejo que é o Senhor, porque o Senhor faz isso conosco diariamente. Nos acolhe, nos abraça, e foi isso. Então, o que me impactou foi o acolhimento. E a pergunta é: o que a Igreja Essência faz para que nós que estamos aqui hoje, nesse lugar, diante do Senhor, enfim, faz para nos ensinar a acolher outras pessoas, ser flecha na vida de outras pessoas, porque hoje nós somos flecha das mãos dos arqueiros, né? Então, o que a Igreja Essência faz para que nós possamos impactar outras vidas? Eu acho que uma das primeiras coisas é sermos exemplos de acolhimento, né? Eu acho que pastores já falaram aqui um pouco sobre isso. Em muitos lugares, os pastores são bastante inacessíveis, né? Quase uma estrela de cinema, enfim. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter aqui, de sempre estar disposto, de um olhar para as pessoas, porque, querendo ou não, as pessoas vão olhar para nós, às vezes vai esperar um cumprimento, né? Um falar, tudo bem e tal. E se você simplesmente passa e não está nem aí para as pessoas, porque no fim, gente, o que nós temos aqui só tem a ver com as pessoas, sabe? Nós estamos reunidos aqui para que de alguma forma possamos cooperar uns com os outros, para que possamos ajudar uns aos outros, acolher cada um nas suas dificuldades, né? E então começa conosco sendo exemplos, mas também dando a cada um daqueles que estão aqui a responsabilidade de ser dessa forma também. Porque quando a Jaque foi acolhida, não foi os pastores principalmente que acolheu ela. Eu lembro o dia que ela chegou aqui. Foram as pessoas, né? Alguém foi lá, abraçou, alguém foi lá. Então, assim, essa responsabilidade é de todos nós, para que cada um que chega aqui nessa igreja se sinta acolhido, se sinta bem, né? Porque nós, muitas vezes, passamos a praticar uma vida religiosa em que, quando as pessoas entram em nossas comunidades, as pessoas se sentem mais julgadas do que acolhidas. E deve ser o contrário. As pessoas têm que ser acolhidas para, ao caminhar juntos, poder ser confrontadas. Sim. Então, eu entendo que cada um de nós aqui somos chamados a isso, sabe? A sermos como Jesus. Jesus, se você olhar nos relatos, você vai ver que ele primeiro senta, ele come com os pecadores, né? Ele está lá junto com os publicanos e tudo mais, e ele é julgado até por isso. Então, eu estava pensando sobre isso ontem. A gente estava numa festa do sobrinho da minha esposa, nosso sobrinho, de 1 ano. E quando nós nos convertemos, provavelmente nós não iríamos naquela festa. Porque às vezes a gente passou a olhar, sabe, diferente das pessoas. Agora eu me converti, eu não posso estar nesse meio. E aí ontem eu estava lá e eu entendi, eu falei, não, é o contrário. Se agora nós nos convertemos, aí que nós devemos estar mesmo, para poder mostrar para essas pessoas o quanto o Senhor tem impactado nas nossas vidas, sabe? Então é para isso que nós somos chamados, para acolher as pessoas. Se nós nos separarmos das pessoas que têm fé diferente da gente na nossa família, se nós decidimos nos separar às vezes de alguns amigos, óbvio, existe um discernimento para isso, porque aquilo pode te influenciar mais para o lado deles do que para o outro. Mas ainda assim, o chamado de Jesus é para comunhão. O chamado de Jesus é para caminhar juntos. Então, se por vezes a nossa fé está nos distanciando mais das pessoas, e não porque as pessoas não concordam com a maneira que nós vivemos, mas porque nós nos achamos melhores do que eles, talvez a nossa fé não seja em Jesus Cristo. Talvez nós criamos uma religião para nós mesmos. Amém? 63 anos de idade. Muito menos que o Manão. Verdade, essa é uma igreja que fala a verdade, ué. Mas eu nasci num lar cristão, glória a Deus por isso. Isso
me tirou de muitas encrencas, pastor. Mas eu, enfim, eu tenho 63 anos de igreja. Não vi tudo ainda, mas algo que sempre me doeu foi ver o rico sentando nos bancos da frente das igrejas. Tem igreja que faz cercadinho nos eventos, faz cercadinho dos investidores. Que céu é esse? Que céu é esse? Então, é uma coisa que a gente combate, vai combater sempre. Aqui não tem espaço para isso. Aqui não tem ninguém mais importante do que você. Ninguém. E você vai ver todos os pastores aqui, não só os pastores, mas vão lá, beija, abraça, e aquilo é verdadeiro. É o que a gente quer, é o que a gente vai ser sempre, sempre, sempre. O mais importante aqui é Jesus. Fora Jesus, somos todos iguais. Todos iguais. Por isso que a gente tem que não só acolher, mas se dedicar, se entregar às pessoas. Amém? Bom dia, igreja. Eu tô aqui na Essência, eu e minha esposa, a Cris, aqui, ó. Estamos aqui há 10 meses e eu queria falar para vocês um pouco do impacto da igreja na nossa família. Sou eu e a Cris, os pequenininhos lá, os cachorrinhos. Pastor Renato, já conversei com o pastor Renato várias vezes, já saí para almoçar com o pastor Renato, acho que 2 ou 3 vezes. Pastor Dani, não, eu paguei, eu fiz questão de pagar para ele, eu fiz questão. Pastor Dani, já tomei café com ele, fiz questão também de pagar para ele. E agora eu estava sentado ali, conversando com o pastor Will, e vou fazer uma propaganda aqui, e vou... E ele me apresentou que ele tem uma barbearia e eu estou fechando um pacote com ele na barbearia dele. Então essa é a igreja Essência. E 10 meses, pessoas, eu estou sentado aqui servindo. Eu sirvo aqui com mídia, com o Vinícius, que é uma bênção. Está sendo uma bênção servir, de verdade. É muito bom levantar 6h30 no domingo, preparar o nosso café e vir para a igreja para servir. Peraí, explica direito isso aí. 6h30? É porque o domingo a gente faz o nosso cafezinho especial. Eu vou até a padaria, compro uns lanchinhos lá para minha esposa. Homens, então, ouçam bem isso, homens. Adoro. Ouçam bem. Eu Essa adoro. dica é a dica de $1 milhão. Não, eu vou falar aqui, eu adoro cuidar dela. Eu adoro cuidar da minha esposa. Eu adoro. Para mim é fantástico. Então eu levanto 6h30, tomo meu banho, vou para a padaria, compro os docinhos para ela e venho para a igreja para servir. E isso para mim está sendo assim, pastores, eu não sei nem o que expressar, não sei nem como falar, mas é de uma alegria tão grande servir aqui nesta casa. Então eu gostaria de saber se um dia eu posso me tornar um pastor ou um líder aqui dentro. A pergunta é para os dois. É porque Ué. Eu lembro que, não vou falar qual era a igreja, mas vou falar que foi a última igreja.
a gente liderava algumas áreas lá, e aí um dia chegou uma pessoa, assim, acho que ela tinha um mês de igreja, aí chegou para mim e falou: ô Daniel, o que eu tenho que fazer para ser pastor nessa igreja? Aí eu falei: cara, assim, eu posso falar por mim, o que eu acho, o que eu penso. Você deve procurar limpar o banheiro primeiro. Eu não vou falar para você limpar o banheiro. E tem gente que faz isso aqui, né? Mas nós não cremos que pastores se formam pastores em seminários, enfim. Não estou tirando o mérito disso, mas estou dizendo como é o nosso entendimento. Ninguém se forma pastor, alguém nasce pastor. E isso que vocês viram aqui, duas mulheres, que são mulheres comuns aqui dessa igreja, que vieram aqui e trouxeram uma palavra, porque elas vivem isso. Por isso que é fácil para elas falarem aqui. Então, todos nós somos líderes de alguma forma. Você demonstrou que você é um grande líder do teu lar, pelo teu cuidado com a sua esposa. E o líder é aquele que serve. Então o seu depoimento mostra que você está nesse lugar, não é? Então, eu vou te falar com certeza, esse lugar aqui, pastores vão reconhecer, se houver um dom ministerial pastoral sobre você, como em Efésios 4, que são os 5 dons, né, de Jesus Cristo. Você já nasce pastor. Você um dia vai ser reconhecido por alguma igreja, talvez essa, talvez outra, e aí entra num processo de preparação até que você seja separado e depois você é ordenado a pastor. E isso está aberto a qualquer um aqui, qualquer um aqui. Aqui não tem plano de carreira. Você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo e tal. Entendeu? É sobre isso. É sobre eu olhar para você como tem pessoas aqui. Tem pastores aqui. Também como tem profetas e profetisas aqui. Como tem evangelistas aqui. Como tem mestres aqui. Então, o papel do líder, desse carinha aqui, é entender, perceber isso por revelação do Espírito Santo de Deus. E aí, meu olhar, Paulinho, vamos trabalhar o Paulinho. Pastores, o que vocês acham? Eu vejo um dom ministerial sobre o Paulinho. E aí a coisa vai avançando. Tá bom? Eu queria contar um pouco da minha história, assim, porque eu lembro que quando eu me converti, os primeiros 3 meses, assim, e eu tava, assim, quando eu me converti, eu tava vivendo, antes disso, uma vida totalmente perdida. A gente tinha se separado e tinha decidido voltar e lutar pela nossa família. Mas eu lembro claramente, assim, nos primeiros meses, eu sabia que eu era um pastor. Eu já sabia disso. Mas como o pastor Dani falou, o que eu fiz disso? Eu falei, não, eu vou perguntar como faz para ser pastor? Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Tudo que eu fiz foi estar disposto a servir no que tinha. Minha esposa sabe quantos banheiros nós limpamos, tudo que nós já fazemos dentro da igreja. Você pode pensar em tudo que tem na igreja, a gente já fez. E a gente nunca fez, assim, eu acho que esse é o ponto. A gente nunca fez nada para mostrar para ninguém, para aparecer para ninguém, para mostrar para o pastor. A gente sempre fez com o coração de que estávamos servindo ao Senhor. Por isso que quando nós saímos da outra igreja, nós saímos com o coração sabendo que nunca fizemos nada pelo pastor ou pela pastora daquela igreja. Nós sempre fizemos para servir ao Senhor. E eu acho que se você quer ser um líder, eu acho que concordo com o pastor Dani, se você quer ser um pastor, existe uma vocação, mas para ser líder,
Você tem que estar disposto sempre a ser o que mais serve, sabe? E isso profissionalmente também. Eu já liderava a equipe antes de ser gestor da equipe. Então, por quê? Porque eu sempre estava disposto a servir. Sempre a quem está disposto a se doar um pouco mais. E é assim na sua casa, com a sua família, né? Se você está sempre quer fazer o mínimo possível para ter o máximo de benefício, esse não é um coração de Jesus, né? Então, o que eu vejo é ter esse coração sempre disposto a fazer o que é preciso ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo, porque o Senhor vê cada uma das coisas que nós estamos fazendo e Ele nos recompensará. Jesus diz que aquele que vê aquilo que você faz em secreto, que ninguém vê, Ele vos recompensará. E se estivermos fazendo algo para que os outros vejam, então você já recebeu a sua recompensa, porque a sua recompensa era ser visto. Entendeu? Então, eu acho que é isso, esse coração disposto sempre a servir, no que for necessário, né? É isso. E um detalhe, hein? Sem querer lançar peso, mas como o pastor falou, os olhos do Senhor estão sobre nós constantemente, sobre as coisas que a gente está fazendo e também sobre as coisas que a gente não está fazendo e deveria fazer. Tá? Bom dia, igreja. Bom dia. Muito prazer. Acho que muita gente aqui me conhece, a maioria não. Eu sou nova na igreja, mais ou menos, né? Faz uns 6 meses que eu frequento. Eu vim no final do ano passado, as primeiras vezes, e fiquei um tempo afastada, uns 3 meses. E fui, assim como a Jaque, eu vim parar na igreja aleatoriamente, porque eu aceitei Jesus aleatoriamente, claro que a gente sabe que não é assim. E foi num lugar aleatório e eu procurei uma igreja na internet. E muitas pessoas me deram sugestões. E eu sou cabeleireira, tenho um salão, e muitos clientes começaram a falar: vai em tal igreja, tal igreja. E a Gabi, que frequenta aqui, falou: vai na minha igreja. E ela me convidou. E, coincidentemente, no dia que a Gabi me convidou, ela não veio na igreja. Eu vim sozinha. E eu cheguei aqui sozinha, não trouxe meus filhos. E eu falei: meu Deus, eu estou na igreja sozinha, fui convidada, e a convidada não está aqui. E eu tinha ido numa outra igreja bem conhecida, inclusive acho que a igreja antes de vocês frequentava aqui. Não me senti à vontade, porque é uma igreja muito grande, eu fui com eles. Eu não me senti à vontade e, enfim, eu falei: vou tentar mais uma vez. E, assim, eu imediatamente, eu me senti muito, muito acolhida. Ninguém me conhecia, ninguém me perguntou meu nome, mas todo mundo falou: você é nova, a primeira vez? A primeira vez. Eu era nova e eu me senti... Parou de funcionar? E eu me senti ótima. E eu falei, naquele momento, para mim e para Deus: é aqui que eu quero ficar. E muita gente ainda falou assim para mim: não fica lá, procura outras, porque você foi só em 2, vai em outras. Eu falei: é lá que eu quero ficar. É pequena, é acolhedora. E a pastora falou comigo, o pastor falou comigo, e foi incrível. E, assim, eu tenho um desafio muito grande. Eu tenho meus filhos e meu marido não vem na igreja. E ele já foi da igreja, e por um dos motivos que o pastor falou aqui, por valores financeiros, por igrejas que separam as pessoas. O meu marido, ele é muito contra a igreja e é muito desafiador para mim vir. E eu fiquei afastada um tempo, e eu falei no grupo que eu não ia poder vir mais. E a pastora, ela mandou mensagem, inclusive eu acho que ela até perguntou se ela poderia ligar. Ela orou para mim, e desde então eu estou de volta na igreja. Isso para mim foi muito importante. Eu sei que também já ouvi no culto aqui que o pastor fala que não é a igreja, não é que ninguém vai orar por nós, mas, assim, eu me sinto tão bem aqui que quando eu não venho é como se minha chama fosse apagando. E quando eu venho, minha semana, meu dia, tudo fica bem. Eu só vim uma vez no culto da presença, mas até hoje esse culto, ele ecoa na minha vida. Foi só uma vez, mas eu prometo que eu vou vir mais vezes. E, assim, fez muita diferença, faz muita diferença. Eu falo para todo mundo dessa igreja,
E eu acho que a pergunta que eu tenho é: como eu posso fazer, pastores, para que quando essa minha chama de um dia que eu não venho, ela continue acesa? Porque parece que as forças, elas vão sugando a gente. Eu sei que a vida de todo mundo é difícil, mas elas vão sugando no nível que todas as vezes que eu venho no domingo eu falo: é tão bom vir, mas parece que tudo faz com que a gente não venha. Acontece isso, acontece aquilo, mas eu quero estar, eu faço tudo para vir. Tem dia que eu chego atrasada e meu marido fala: você vai atrasada para a igreja, você é mais atrasada. Eu falo: mas eu vou, eu quero estar lá. Então, como eu posso fazer para que essas coisas não me atrapalhem, não façam com que eu desmotive de estar aqui? Porque eu amo estar aqui, eu amo estar na presença de Deus, e faz com que minha vida e a vida de todos à minha volta faz todo sentido, assim, minha vida mudou completamente. E essa igreja é bênção na minha vida e todos à minha volta. Olha, como eu falei, né, o pastor Vitor deu o depoimento dele aqui, nós somos igreja 24/7. Então, a todos aqui eu falo isso. Se sentiu oprimido, chateado, frustrado, com medo, sei lá o que, manda uma mensagem. Se você faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, você tem ali o contato dos pastores. Manda a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer momento. Pastor, estou precisando de uma oração. Pastor, estou precisando de uma palavra. Se não for um dos pastores, uma das pessoas, das mulheres do time de intercessão. Essas mulheres, essas duas que vieram aqui à frente, fazem parte desse time. Esse time, assim, é sobrenatural. Até eu peço socorro para elas às vezes. Tá bom? Faça isso. Faça isso. Você vai estar garantindo o emprego dos pastores. Tá bom? E o que eu ia dizer é que no início da nossa jornada, depois Satanás muda, mas no início o que ele quer mesmo é nos tirar da comunhão e é fazer tudo possível para que não estejamos aqui. Porque é como você falou, é isso que vai de alguma forma dar combustível para nós também, né? Então a comunhão dos irmãos, o abraço, às vezes a palavra de alguém, o estar aqui, o adorar juntos, né? É óbvio, devemos fazer isso sempre no nosso dia a dia, mas estar em comunhão aqui na igreja é de fato diferente, né? Então Satanás, ele vai fazer de tudo. E o que eu vejo que muda é a sua decisão. Quando você fala assim: eu vou, não, vai acontecer, vai cair o mundo, eu vou chegar atrasado, mas eu vou, sabe? Eu acho que quando a gente toma uma decisão, tanto é que depois do dia que você mandou a mensagem lá no grupo da igreja, você já veio muito mais vezes, porque eu enxergo isso, sabe? Tomou uma decisão, né? E a gente, como aqui, como igreja, vai tentar de alguma forma auxiliar, né? Então, outras pessoas têm criança também, às vezes um está com a criança no colo, eu amo estar com a criança no colo também. Então, é um desafio. Não dá para dizer que não é um desafio fazer parte de uma igreja, frequentar, vir aos domingos na igreja. É um desafio, sim, porque o cobertor vai estar mais gostoso, às vezes é os filhos, aí você está saindo, aí a fralda suja, aí você tem que trocar a fralda, volta. Então sempre vai ter uma dinâmica para tentar te impedir de fazer parte, para ter comunhão com a igreja, porque isso vai nos fortalecer e vai fazer diferença na nossa vida. Então eu acho que é ser firme numa decisão e lutar com todas as forças, pedir sabedoria de Deus, coragem, enfrentar, sabe? Para que essa chama continue sendo alimentada, coloca mais lenha, mais brasa aí, para que isso continue e isso possa alcançar o seu esposo de alguma forma, né? Não desista. Eu acho que se eu estou aqui hoje é porque a minha esposa não desistiu, entendeu? Então, se eu estou aqui hoje é por causa que ela não desistiu de mim, entendeu? Então, não desista do seu marido, porque à medida que ele ver a transformação na sua vida e o quanto a igreja está sendo bom para a sua vida, isso vai impactar ele e ele vai falar assim: eu quero ir lá um dia, eu quero conhecer um pouco mais disso, entendeu? Então que Deus te dê forças nessa luta aí e nós estamos aqui para te ajudar também. Amém.
Pessoal, mais 2 perguntas, acho que dá para a gente responder. Ah, é, Laurinha. Oi. Senhora Laura, por favor, fique de pé, senhora Laura. Ah, não precisa não. Vai lá, Laurinha, vai. Bom, então, o que eu queria perguntar é assim, primeiro, falando do impacto e tal, assim, eu acho que eu sou muito nova ainda, né? Mas, tipo, agora, assim, que eu tô ficando mais madura, assim, eu acho que, tipo, eu tô tendo... Porque, tipo assim, antes, quando eu era menor, eu ia na igreja pra sair correndo e tudo mais, né? Agora, tipo, eu tô prestando atenção e tudo mais. E aí já faz um tempo que eu tava pensando nisso de batismo. E aí eu queria saber quando que vai ter batismo na igreja. Dia 17 de agosto. Tá bom, obrigada. Tá próximo, tá? E isso é um presente para nós como igreja. O batismo é o clímax, o ponto alto. Tá bom? Sim, a gente tem um curso rápido, curto, tá? Bom. Ó, agora a última pergunta. Se você não fizer, eu vou fazer agora uma pergunta para você, tá? A Nana? Não sei se é essa, mas se você fizer, nós responderemos. Amém, igreja? Bom dia, pastores, bom dia, igreja. Eu me sinto muito honrada, sabe? De estar nesse lugar. Eu lembro que... É engraçado, né? A gente viaja no tempo. Lembro que há 2025, há 10 anos atrás, agora em agosto, farão 10 anos que eu conheço meu pastor e minha pastora. E eu sei que foi o Senhor quem colocou vocês na minha vida. Foi bem na época que eu perdi meu pai foi assassinado. E eu lembro do primeiro abraço que eu recebi. Eu recebi abraço de paz naquele lugar, e eu precisava disso. E eu recebi uma palavra depois de muito tempo que eu estaria com eles, onde eles fossem, se fossem aqui, é claro. E eu demorei um pouco para vir para cá, porque eu queria que essa palavra fosse muito forte no meu coração, sabe? Eu não queria vir por ser mais uma apenas. E eu tinha tido uma cirurgia, então... Mas desde então eu tive esse entendimento, eu aprendi com os meus pastores, né, o que é realmente ser igreja. E baseada na pergunta dela, a gente tem uma certa... Nós mulheres, né, aquelas que ainda não têm seus maridos, né, nós temos um grande problema porque os homens do mundo não são mais homens, né? A gente tem um sério problema com isso. Tem pouco homem no mundo. E os que têm não são posicionados, né? E os poucos que têm, que são posicionados, sofreram algum tipo de abuso nas igrejas. E eu falo isso por experiência própria. Como que a igreja, a essência, pode trazer um impacto positivo na vida desses homens machucados pelas igrejas? Olha, a gente está falando sobre igreja, mas o alvo da nossa fala é Jesus. E em Jesus nunca é um ponto final. Sempre é uma oportunidade de um recomeço. Então, eu diria para essas pessoas que foram machucadas, que elas precisam refletir sobre, elas foram machucadas por quem? Por esse Jesus ou por pessoas? Então, esse é um ponto de partida. Quando você sai de uma igreja porque fizeram alguma coisa contra você, e isso não é difícil,
né? Você saiu só de um lugar onde você foi machucado, mas você não saiu do reino desse Jesus. E esse Jesus continua onde ele sempre esteve, e ele está lá, sempre oferecendo um recomeço, um recomeço, um recomeço. Nós falamos isso esses dias aqui. Jesus é a oportunidade, é a oportunidade. Você olha para ele, cara, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos fazer de novo, eu estou aqui. Não olha para homens, olha só para mim, eu passei por isso. Uma hora, um momento que estava bem complicado, eu falei, Senhor, está difícil. E ele falou, faz o seguinte, Daniel, olha só para mim, olha para os lados, olha só para mim. Porque se você olhar para os lados, você vai sair desse lugar. E não era tempo ainda de eu sair daquele lugar. Tudo tem um tempo determinado, né? Então eu falei, cara, tá bom, é isso aí. E foi difícil, não foi fácil, mas o Senhor me sustentou ali. E eu tinha uma posição um pouco complexa, porque eu era um dos líderes ali, e muitas pessoas vinham até mim. Dani, Daniel, olha isso, cara, não é possível, que ninguém está vendo, olha o que está acontecendo, olha aí. Então, né, era uma posição difícil para mim, mas o Senhor me sustentou. E hoje eu estou aqui, porque nós fazemos parte de um plano perfeito de Deus. Todos nós. Nós não somos um acaso, a nossa vida não é aleatória, a nossa vida está na agenda de Deus. Então, eu fui machucado por uma pessoa. Cara, mas o que eu quero para a minha vida? Eu quero pessoas ou eu quero esse Jesus? Quando que esse Jesus machucou alguém? Quando que esse Jesus machucou alguém? Nunca. Um dia desses eu falei para a Cris. Ela estava, como ela falou, numa outra religião. Não era nem numa outra igreja, era numa outra religião. Eu falei para ela, os olhos do Senhor estavam sobre você naquele lugar. É difícil a gente entender isso. Cara, mas era um lugar tão horrível. Mas os olhos do Senhor estavam sobre você naquele lugar. Porque você faz parte de um plano perfeito dele. E ele te removeu daquele lugar. Então, ok para as pessoas que foram feridas. Infelizmente foram. Aqui, como o pastor falou, não foi uma vez só que eu pedi perdão em nome dessa classe de pastores. Por tanto desastre que tem por aí acontecendo nesse momento aqui agora. Causado por pastores mal intencionados. E a Bíblia nos alerta disso o tempo todo. Sobre falsos profetas, sobre homens soberbos ou donos de si próprio, enfim. É um caminhão de coisas, né? Se eu perguntar aqui, uma grande parte das pessoas que estão aqui agora foram feridas em algum lugar, né? Mas eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que me libertar disso, porque é Ele que cura, Ele que refaz, e Ele faz isso o tempo todo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, em Jesus eu tenho sempre uma oportunidade. Então, é muito além de igreja, dessa igreja ou da igreja sei lá o que, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Ele é perfeito e Ele quer tudo de melhor para todos nós. Sempre. E a gente tem que ter sempre isso em mente. Fazemos parte da agenda de Deus. Deus continua acreditando em nós.
como lá no Éden, quando ele fez Adão, quando ele fez a mulher, ele acreditou em Adão, acreditou na mulher. Adão fez o que fez, todos nós sabemos, mas ele tinha, não era nem um plano B, era um plano A, chamado Jesus Cristo. E isso nos reconectou com os céus. Então, essas pessoas que foram feridas, vem para cá, vem para cá. Eu fui ferido, você, o outro. E a gente joga todas essas feridas e faz uma fogueira que é queimada pelo Espírito Santo de Deus. E só o que vai ficar, depois que tudo for queimado, é esperança, fé, amor, paz, alegria em Jesus, em Jesus. Amém? Mais uma pergunta? Eu posso só, enquanto ela vai fazer a pergunta, eu acho que nós, como pastores e homens, devemos ser referências e acessíveis, né? Porque o homem tem dificuldade em se abrir, em procurar ajuda. O homem se acha muito autossuficiente para tudo, né? Então, eu acho que nós precisamos buscar, assim, ser acessíveis a outros homens e construir relacionamentos intencionalmente, né? O Paulinho falou, a gente vira e mexe. E aí, Paulinho, vamos marcar um almoço, vamos estar junto, né? Está disponível, enfim. Então, caminhar junto, sabe? E a gente está aqui para isso. Cada um dos pastores, pastor Dani, eu, pastor Vitor, outros homens, procure também, Marcelo. Crie relacionamento com homens que você possa caminhar junto e se tornar como Cristo nessa caminhada junto. Primeiro quero falar um resumo breve. Eu orei durante 1 ano para Deus me colocar num lugar pequeno em que eu pudesse só adorar. Que não tivesse luzes sobre mim, olhares sobre mim, julgo sobre mim e perseguição sobre mim. Eu só queria adorar. Eu não quero mais nada. Eu só quero adorar, Senhor. E eu preciso desse lugar. E aí eu fui no Natal, na Zion, com a Brenda e com a Bruna. Eu não queria ir onde eu estava. Muita religiosidade, muita pressão. E um rapaz dos Estados Unidos orou por mim, Christopher, e falou: olha, Deus vai te enviar para um lugar pequeno, simples, pessoas simples. Eu falei, nossa, então eu vou morrer, né? Vou para o céu. Eu estava tão desacorçoada, como diz os nordestinos. E eu falei assim, Senhor, eu vou ouvir. Ele falou, ouça. O Senhor vai te levar para um lugar pequeno, pessoas simples, uma igreja simples. Mas que você vai voltar à essência da adoração. Você já está no profundo com o Senhor, mas o Senhor quer você de volta no escondido, como você tinha. Aquele escondido em que só tinha você e Deus, não importa a igreja que você estava. E você não consegue mais atingir isso. Mas lá nesse lugar você vai ter. Aí um dia eu comecei a pesquisar. Eu estava vendo o trânsito para ir para o médico, né? E eu pesquisei, igreja próxima da minha casa. Aí vi essa igreja. Aí fiquei quieta e aquilo queimou meu coração. Aí falei, não, deve ser pressão alta, está muito calor. Não tem nada disso aqui, ó. Sai para lá, não vou inventar. Vou ficar quietinha aqui. Aí eu falei para o Senhor, é a última igreja que eu vou. E se o Senhor não me enviar para outro lugar, eu não vou mais para lugar nenhum. E aconteceu um fato muito chocante lá, onde eu fui usada. Aliás, eu fui com esse propósito lá, como profeta. E o negócio como profeta não rola nesse lugar, né? E eu falei que Deus ia ceifar a vida daquela mulher, e ceifou. E ela não era qualquer pessoa. Então eu já entrava lá com o olhar fulminante das pessoas, né? As pessoas queriam me fulminar. E aquilo me abateu bastante, porque o ódio nos abate. Eu sou uma mulher sozinha, eu sou divorciada há 20 anos. E eu não falo para o Senhor, não tem quem ore comigo, né?
Se eu cair, não tem quem me levante. Aí ele falou, mas eu estou com você. E aí a Brenda, do nada, chegou para mim, mãe, olha, tem uma igreja aqui, e mandou o nome dela. Eu falei, nossa, eu vi essa igreja. E aí o Espírito falou assim, vai lá agora. Aí passaram 3 domingos, um dia eu falei, se o senhor me acordar amanhã, eu vou. Aí ele me acordou e eu falei, hoje eu vou. Eu cheguei aqui atrasada. Eu lembro que eu sentei aqui no último lugar aqui atrás, me colocaram aqui, olha só, senta aqui. Sentei aqui. E eu vi assim, as pessoas andando em câmera lenta, era muito louco. E tinha um homem e uma mulher na minha frente, que era o pastor Dani, a pastora Gabi. E ela virou para trás 3 vezes e falou, tu és profeta. E virava para frente. Ela olhou de novo, virou. Eu falei, nossa, eu estou ficando doida, acho que eu estou sonhando. Ela virou para trás e falou assim, tu és profeta. E virou para frente. Na 3ª vez, ela saiu, veio para frente, abriu a palavra, acho que era de dízimo. O pastor virou para mim do nada e falou assim, eu posso te dar um abraço? Era tudo que eu queria. Era esse sinal que eu pedi para Deus. Eu queria só um abraço. Eu não queria nada. Eu só queria um lugar, sabe, ser amada. Acho que todo mundo quer ser amado. Você não pode dar o que você não tem, né? Eu comecei meu ministério há muitos anos, 35 anos. Tive encontro com Jesus no meu quarto, eu era kardecista, fiz prova dele. Eu estava para casar. E o meu primeiro ministério foi limpar banheiro. E eu amava o que eu fazia. Eu limpava banheiro, não tinha luva no meu tempo, tá? Era saquinho mesmo. E desentupir banheiro, chama a Solange lá, que ela tem uma mão pequenininha, fininha, enfia a mão lá. E eu me alegro, puxei muita água também, quando tinha enchente na igreja, limpei cadeira. E assim, eu sempre fiz para o Senhor. Só que dentro da igreja, infelizmente, os pastores sabem disso, nós, povo de Deus, também sabemos, o joio também está lá. E necessário é que eles cresçam junto com o trigo, né? E eu falei assim para o Senhor, eu não quero mais estar nessas igrejas. Eu quero estar no centro da tua vontade. E quando cheguei aqui, as pessoas você é nova? Já me abraçaram. Eu fiquei meio chocada, porque eu não tenho o hábito de ser abraçada. E eu não gosto de ser abraçada. Tem isso. Eu sou meia, né? Meia na minha. Mas quando o pastor Dani falou, eu posso ser abraçada, ele mudou. Ele ainda falou assim, o rapaz lá, você vai sentir uma chave virar quando você entrar nesse lugar. Eu vim aqui, eu tinha tido uma lesão na minha perna esquerda e eu não conseguia me mover. Eu tive muita necessidade de entrar no Uber, no carro, foi ruim. Na hora que eu desci, que eu comecei a descer a escada, eu já senti minha perna leve. E eu cheguei aqui mancando, eu saí daqui sem mancar. Eu fui ministrada nesse tempo, eu fui amada, eu fui acolhida, eu fui recebida, eu fui liberta, eu fui ministrada com cura, interior e libertação. Eu chorei no ombro de uma pastora. Com 63 anos, eu chorei no ombro dela como uma menina. Eu caí na unção, há muitos anos, eu fui curada. E Deus ainda falava, eu vou te levar para um lugar para curar, isso é ministério. É ministério. E quando eu chego aqui, através da boca dela, ela disse, Deus está te curando, é no seu ministério. Porque nossa vida, gente, tudo é ministério. Trabalho é ministério, família é ministério, tudo é propósito. E nós somos escolhidos. A pergunta que eu tenho para fazer é, para os dois, para o casal, qual é o segredo? Qual é o segredo de vocês? Para vocês se submeter a pagar esse preço, porque eu sei que não é fácil. E não vale falar que é do Senhor Jesus. Não vale. Prometo que eu não vou falar. Eu tenho essa liberdade que eu sou filha de vocês agora. Amém. Então, como que vocês se dispuseram, né? Da vida de vocês, do tempo de vocês, para cuidar dos feridos, né? Eu lembro de Isaías 61, fala muito forte. E de Salmo 91 com vocês, porque foi as primeiras palavras que eu recebi aqui. Posso te responder? Sim.
Uma coisa que eu aprendi em Deus, tudo é sobre escolha. Tudo é sobre escolha. Se você está aqui agora, é porque você escolheu estar aqui. Adão tinha a possibilidade de escolher. Ele escolheu errado. Mas a gente escolheu isso. Eu há 20 e tantos anos atrás, uma mulher de Deus olhou para mim e falou: "O irmão é pastor?" Aí eu, brincando, olhei para trás. Eu? Não, eu não. O irmão é pastor. Não, pastora, nem brinca com isso. O irmão é pastor. Eu vejo saindo fogo da sua boca. E ali eu fui, sabe, eu hesitei. Eu tentava ir para lá, o Senhor me pegava e trazia. Tentava ir para lá, o Senhor me pegava e me trazia. Aí um dia, ninguém sabe disso, só o pastor. Um dia um amigo me chamou para ir orar na casa de uma pessoa, uma família que ele estava evangelizando. E o complicado ali era o marido. Era um cara assim, terrível, terrível. Os maridos sempre dando trabalho. Cuidado, maridos. E aí eu estava na sala com esse meu amigo e estava a esposa, 2 filhas. E a gente falando do Senhor ali, e de repente entrou na sala o marido. E um cara assim, tão tomado assim de uma perversidade, enfim, ele falou alguma bobagem. E naquele momento o Espírito Santo falou para mim, eu falei, fiquei indignado com aquilo, não era ungido a pastor ainda, mas eu fiquei indignado com aquele homem e tal. E naquele momento o Espírito Santo falou aqui no meu ouvido: você está falando isso desse homem? Agora eu quero que você pare e reflita quanto trabalho você me deu. E aí eu fui fazendo as escolhas pelos convites que ele me fazia. E não foram escolhas fáceis. No meu caso, que eu espero que não seja o seu, eu fui renunciando coisas, fui renunciando sobre a minha vida, sobre quem eu era, sobre as coisas que eu fazia. E o Senhor foi me pedindo, eu quero isso. Senhor, mas espera aí, vamos conversar. Eu quero isso. Ok, Senhor, eu escolho entregar isso. E fui entregando. Quando o Senhor falou, igreja, Senhor, espera aí, pandemia, como? A gente não tem nem dinheiro. Eu quero igreja. Quando surgiu esse lugar aqui, que era um lugar pavoroso, essa casa estava abandonada há 10 anos. Senhor, como que vai ser? Você escolhe. É aqui, é isso. Ok, Senhor, eu escolho ouvir a tua voz e vamos avançar. Então, tudo na minha vida e na sua vida é sobre escolha. Não vai ser fácil, mas Ele está com a gente e Ele estará com a gente até a eternidade. Amém? As recompensas, porque existem recompensas, e na palavra de Deus, do começo ao fim, Deus fala sobre recompensa.
as recompensas são sobre as nossas obras, o nosso coração. Amém? Há recompensa para aqueles que escolhem Jesus. Escolhem as renúncias, escolhem o chamado de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar, a gente já avançou bastante o tempo, mas eu vou pedir para o pastor orar, abençoar a sua família, a sua semana, mas eu quero também te agradecer por você estar aqui, eu quero te agradecer por você fazer parte desse lugar. Quero pedir desculpa por a gente não ter mais para oferecer para você. Um lugar lindo, maravilhoso, enfim. Mas o Senhor vai nos levar conforme a vontade dEle, no tempo dEle. A gente escolheu ouvir a voz dEle para dar um passo. Um passo. Senhor, eu só dou esse passo se o Senhor falar comigo. Amém? Pode orar, pastor? Vamos nos colocar de pé? Aproveitar. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu amigo. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, de fazer parte dessa comunidade, a qual o Senhor nos trouxe, nos inseriu e tem nos ensinado tanto, Deus. Conduza-nos, Pai, como família, como igreja, Senhor, a perseverar na vocação que nós carregamos, Pai, naquilo no qual fomos chamados, Deus. Em nome de Jesus, que nada permita que nos desviemos, Deus, daquilo que é o seu plano, o seu propósito e o seu caminho, Senhor, para nós como igreja, Deus. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós que estamos aqui possamos compreender que somos parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo e cada um de nós temos parte da responsabilidade de cooperar, Senhor. Não só responsabilidade, mas privilégio de cooperar com o que o Senhor está fazendo nesse tempo, nessa geração, e foi para isso que o Senhor nos chamou, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança, nos leve em paz para nossas casas, mas nos leve também reflexivos, Pai, pensativos sobre como cada um de nós possamos cooperar com o reino de Deus, sendo parte dele, Pai, pois o Senhor não chamou ninguém para ser consumidor ou espectador, mas cada um de nós que estamos aqui fomos chamados, Senhor, para ser parte, contribuintes e cooperar com o reino de Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor direcione a cada um para aquilo que o Senhor tem para cada um como vocação, como ministério, como serviço, Senhor. Que cada um de nós, Pai, possamos nos lançar e escolher aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos, bom domingo para todos, boa semana, que Ele nos conduza na sua vontade, e se precisar, estamos aqui para orar, para caminhar junto. Não caminhe sozinho. O que eu diria para vocês é: não caminhe sozinho. Amém? E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão.